pare o que você está fazendo agora mesmo, porque o que estou prestes a compartilhar com você pode ser a informação de saúde mais importante em 4 minutos que você ouvirá este ano. E digo isso não para ser dramático, mas porque a maioria dos médicos, incluindo muitos oncologistas, ainda não está contando isso aos seus pacientes acima dos 50 anos. Não porque eles não saibam, mas porque isso não vem em um frasco de remédio. Sou biólogo vascular e pesquisador de câncer e passei mais de 25 anos estudando o que realmente previne o câncer em nível celular. E o que encontrei, confirmado por um estudo histórico de 2022 da Escola de Saúde Pública TH Chan da Universidade de Harvard, acompanhando mais de 116 mil adultos por 28 anos, é que uma categoria específica de hábitos diários reduz o risco geral de câncer em até 61% em adultos acima dos 50 anos. 61%? Isso não é um suplemento. Isso não é quimioterapia. Isso é estilo de vida. E hoje vou detalhar os 5 componentes mais poderosos desse hábito, classificados do útil ao absolutamente transformador, para que no final deste vídeo você saiba exatamente o que começar a fazer amanhã de manhã. Agora quero-te adiantar algo desde já, porque o número 1 desta lista é algo que 90% das pessoas acima dos 60 anos estão fazendo completamente errado. E a ciência sugere que corrigir isso pode reduzir seu risco de câncer quase pela metade por si só. Então não pule partes. Acompanhe até o final, porque a ordem importa. Cada hábito se baseia no anterior, começando pelo número 5. O número 5 é algo que quase todo mundo descarta como simples demais para ser levado a sério, e essa negligência pode estar custando vidas. Estou falando de hidratação com água fria, especificamente beber de 16 a 20 onças de água filtrada fria ou em temperatura ambiente logo pela manhã, antes do café, antes da comida, antes de olhar para o celular. Agora, antes de revirar os olhos, me escute, porque o mecanismo por trás disso é fascinante e profundamente relevante para a biologia do envelhecimento. Depois dos 55 anos, algo chamado sensibilidade interoceptiva da sede diminui. Essa é apenas uma forma médica de dizer: seu cérebro fica pior em te avisar quando você está com sede. Um estudo de 2019 da Universidade de Barcelona descobriu que adultos acima dos 60 anos vivem cronicamente entre 8% e 12% abaixo da hidratação celular ideal, sem sequer sentir sede. Agora, por que isso importa para o câncer? Porque seu sistema linfático, pense nele como o caminhão de lixo interno do corpo, recolhendo resíduos celulares e fragmentos de DNA danificados, funciona quase inteiramente com água. Quando você está desidratado, esse caminhão de lixo desacelera. Células danificadas se acumulam. A inflamação aumenta. E a inflamação crónica de baixo grau agora é entendida como um dos principais impulsionadores do início do câncer, particularmente câncer coloretal, de bexiga e de rins. O estudo de saúde das enfermeiras de Harvard descobriu que mulheres que bebiam mais de 5 copos de água por dia tinham um risco 45% menor de câncer de cólon em comparação com aquelas que bebiam 2 copos ou menos. Isso é notável para algo que não custa nada. Para corpos envelhecidos especificamente, a hidratação também apoia o que os pesquisadores chamam de autofagia, o processo de autolimpeza das células. Pense na autofagia como um inspetor de controle de qualidade dentro de cada célula, quebrando componentes danificados antes que eles possam sofrer mutação. Depois dos 65 anos, a eficiência da autofagia cai cerca de 30%, mas foi demonstrado que a hidratação adequada restaura parcialmente essa função. Veja como fazer corretamente. Mantenha um copo de 20 onças de água filtrada ao lado da cama. No momento em que seus pés tocarem o chão, beba tudo, toda a água, antes de qualquer outra coisa. Adicione algumas gotas de limão fresco, se quiser, porque o D-limoneno presente na casca do limão tem suas próprias propriedades antitumorais. Vamos falar disso mais tarde. E aqui vai uma dica de sinergia para este hábito. Combine sua hidratação matinal com 10 minutos de movimento leve, mesmo que seja apenas caminhar pela casa, porque o movimento estimula o fluxo linfático e potencializa o efeito de limpeza celular em até 40%, isso segundo pesquisas do Instituto Karolinska, na Suécia. Agora, esse é o número 5 e a base. Mas o que você adiciona no café da manhã pode ser ainda mais poderoso. Vamos falar sobre o número 4.
O número 4 é um alimento consumido há milhares de anos entre as populações mais longevas do mundo, descartado durante décadas pela medicina ocidental e que agora é tema de mais de 1.200 estudos revisados por pares sobre a prevenção do câncer. Estou falando de alimentos fermentados, especificamente opções naturalmente fermentadas como iogurte natural, kefir, kimchi, chucrute e miso. Em 2021, um estudo inovador da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, publicado na revista Cell, descobriu que adultos que consumiam dietas ricas em fibras e alimentos fermentados apresentaram um aumento dramático da diversidade do microbioma e uma redução mensurável em 19 proteínas inflamatórias específicas, várias das quais estão diretamente associadas à progressão do câncer. Mas aqui está o que torna isso especialmente importante para pessoas acima dos 50 anos. Depois dos 60 anos, algo chamado permeabilidade intestinal aumenta. O revestimento do seu intestino literalmente se torna mais poroso, uma condição às vezes chamada de intestino permeável. Isso permite que toxinas bacterianas chamadas lipopolissacarídeos entrem na corrente sanguínea, desencadeando uma inflamação sistêmica que pode agir como fertilizante para células pré-cancerígenas. Eu tive uma paciente, Sra. Lowen, 67 anos, da cidade de Hue, que chegou até mim com marcadores inflamatórios cronicamente elevados, fadiga e um forte histórico familiar de câncer coloretal. A alimentação dela era, na verdade, bastante saudável na maioria dos aspectos, mas ela não consumia nenhum alimento fermentado. Adicionamos 2 porções diárias, kefir pela manhã e uma pequena porção de chucrute no almoço. Em 90 dias, os níveis de PCR dela, proteína C reativa, um importante marcador de inflamação, caíram 38%. O gastroenterologista dela ficou impressionado. Ela me disse que era a primeira vez em anos que sentia que tinha voltado a ser ela mesma. O mecanismo aqui funciona através de algo chamado ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que é produzido quando bactérias intestinais benéficas fermentam fibras. O butirato literalmente sinaliza para células pré-cancerígenas no cólon entrarem em apoptose. Isso significa que ele diz para elas morrerem antes que possam causar danos. Pense no butirato como um segurança que discretamente acompanha os encrenqueiros para fora antes que qualquer estrago seja feito. Busque consumir de 1 a 2 porções de alimentos naturalmente fermentados por dia, não pasteurizados, porque o processo de aquecimento mata as culturas vivas de que você precisa. Procure no rótulo por culturas vivas e ativas. E aqui vai a dica de sinergia. Combine alimentos fermentados com alimentos ricos em prebióticos, coisas como alho, alho poró ou bananas ligeiramente verdes, porque os prebióticos alimentam as bactérias benéficas introduzidas pelos alimentos fermentados, potencializando o efeito drasticamente. O número 4 é poderoso, mas o número 3 é onde a ciência se torna realmente extraordinária. O número 3 é algo de que você quase certamente já ouviu falar, mas prometo que nunca ouviu ser explicado assim. E quase certamente você não está fazendo da maneira que realmente ativa seus efeitos preventivos contra o câncer. Estou falando de caminhada diária, mas não qualquer caminhada. Estou falando do que pesquisadores agora chamam de caminhada metabólica. E a diferença entre um passeio comum e uma caminhada metabólica pode literalmente ser a diferença entre alimentar o câncer e fazê-lo passar fome. Aqui está a ciência. Seu corpo funciona com 2 sistemas principais de combustível: glicose e oxigênio. As células cancerígenas, devido a uma peculiaridade no metabolismo delas, descrita pela primeira vez pelo bioquímico Otto Warburg em 1931 e confirmada por centenas de estudos posteriores, dependem quase exclusivamente da glicose. Elas são, na verdade, muito ruins em usar oxigênio para gerar energia. Isso significa que quando você pratica atividade física contínua de intensidade moderada, do tipo que eleva a sua frequência cardíaca para 55% a 70% do máximo, você faz 2 coisas notáveis ao mesmo tempo. Reduz a glicose circulante, privando as células cancerígenas do combustível preferido delas, e inunda seus tecidos com sangue oxigenado, criando um ambiente ativamente hostil à sobrevivência do câncer. Uma meta-análise de 2020 da Sociedade Americana do Câncer revisou dados de 1,4 milhão de adultos e descobriu que a atividade física moderada regular foi associada a uma redução de 42% no risco de câncer de cólon,
redução de 38% no risco de câncer de mama e redução de 27% no risco de câncer de pulmão, mesmo em não fumantes. Esses são números extraordinários para algo que não exige receita médica. Mas aqui é onde a biologia específica do envelhecimento se torna crítica. Depois dos 65 anos, suas mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro das suas células, diminuem tanto em número quanto em eficiência em até 35%. A disfunção mitocondrial agora é entendida como um dos principais impulsionadores tanto do envelhecimento quanto da progressão do câncer. Caminhadas contínuas de intensidade moderada são uma das únicas intervenções comprovadas para estimular a biogênese mitocondrial, o que significa que literalmente sinalizam ao seu corpo para criar novas mitocôndrias saudáveis. Pense nisso como instalar uma nova frota de geradores de energia em cada célula. Caminhada metabólica significa caminhar continuamente por 30 a 45 minutos em um ritmo no qual você ainda consegue conversar, mas acharia um pouco difícil cantar. Isso precisa acontecer pelo menos 5 dias por semana, e idealmente pela manhã antes da primeira refeição completa, porque se movimentar em jejum amplifica significativamente o efeito de redução da glicose. Quero-te contar sobre o Sr. Min, 72 anos, da cidade de Da Nang, um professor aposentado que veio até mim 3 anos atrás depois de um susto com câncer, um pólipo pré-cancerígeno removido durante uma colonoscopia de rotina. Ele estava apavorado. Não fazia exercício nenhum. Começamos um protocolo de caminhada matinal, 35 minutos, 5 dias por semana. Combinamos isso com mudanças na alimentação. Na colonoscopia de acompanhamento 2 anos depois, nada. Limpo. O oncologista dele destacou especificamente a melhora dramática dos marcadores inflamatórios e chamou a recuperação dele de excepcional. O Sr. Ming me disse que caminhar parecia uma forma de remédio. Ele estava certo. Literalmente é. Para potencializar os resultados, combine sua caminhada matinal com a hidratação da manhã do hábito número 5. E, se possível, caminhe em algum lugar com luz natural, porque a exposição à luz solar matinal regula seu ritmo circadiano, que por sua vez controla a vigilância imunológica ou o sistema de detecção de câncer do seu corpo. A combinação é muito mais poderosa do que qualquer um dos dois hábitos sozinho. O número 3 é impressionante, mas os próximos 2 são onde as coisas ficam genuinamente revolucionárias. O número 2 envolve algo que você come, e a forma como isso combate o câncer depois dos 50 anos é diferente de qualquer coisa na literatura nutricional. Vamos lá. O número 2 é um composto, na verdade, uma família de compostos, encontrado em uma categoria muito específica de vegetais. E as pesquisas sobre o mecanismo de combate ao câncer em adultos acima dos 50 anos estão entre as evidências mais convincentes que encontrei em 25 anos de pesquisa. Estou falando do sulforafano, o poderoso composto bioativo encontrado em vegetais crucíferos, brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, repolho e, de forma ainda mais potente, brotos de brócolis. Aqui está o motivo pelo qual isso é tão importante para a biologia do envelhecimento. Em 2018, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, onde grande parte da pesquisa fundamental sobre sulforafano foi realizada, publicaram descobertas mostrando que o sulforafano ativa um interruptor genético mestre chamado NRF2. Pense no NRF2 como o chefe de segurança do seu DNA. Quando ativado, ele desencadeia simultaneamente mais de 200 genes protetores, genes envolvidos na desintoxicação, defesa antioxidante e, de forma crítica, no reparo de DNA danificado antes que ele possa sofrer mutação e virar câncer. E aqui está a tragédia específica do envelhecimento que torna isso tão urgente. A atividade do NRF2 diminui aproximadamente 40% entre os 50 e 70 anos. Seu sistema de reparo do DNA a está silenciosamente desligando. O sulforafano essencialmente o desperta novamente. Um estudo histórico da Universidade de Illinois descobriu que o consumo regular de alimentos ricos em sulforafano foi associado a uma redução de 52% no risco de câncer de bexiga, uma redução de 41% na incidência de câncer de próstata e reduções significativas em marcadores de câncer de mama e pulmão. E talvez o mais impressionante, um estudo do Centro Oncológico Abrangente Roswell Park descobriu que o sulforafano realmente ataca células tronco cancerígenas,
As células particularmente perigosas que a quimioterapia convencional frequentemente falha em eliminar e que são responsáveis pela recorrência do câncer. Pense nas células tronco cancerígenas como os generais de um exército. Você pode eliminar os soldados, mas se os generais sobreviverem, eles reconstruirão tudo. O sulforafano vai atrás dos generais. Agora, aqui está o detalhe do preparo que a maioria das pessoas faz completamente errado. O sulforafano, na verdade, não está presente no brócolis em sua forma ativa. Ele é criado através de uma reação química quando você mastiga ou corta o vegetal, ativando uma enzima chamada mirosinase. Mas aqui está a questão crítica. Cozinhar acima de 140 graus Fahrenheit destrói a mirosinase. Brócolis totalmente cozido fornece muito pouco sulforafano ativo. O método ideal de preparo é cortar ou esmagar levemente o brócolis ou os brotos e deixá-los descansar por 40 minutos antes de consumir, ou cozinhá-los levemente no vapor. Isso permite que a reação da mirosinase seja concluída. Depois, cozinhe no vapor por não mais que 3 a 4 minutos. Brotos crus de brócolis não precisam de cozimento e fornecem até 50 vezes mais sulforafano por grama do que floretos maduros de brócolis. Procure consumir meia xícara de brotos crus de brócolis diariamente ou uma xícara cheia de brócolis levemente preparado. Sua dica de sinergia aqui é crucial. Combine seus vegetais crucíferos com uma pequena quantidade de mostarda crua em pó ou rabanete cru. Ambos são naturalmente ricos em mirosinase ativa e adicioná-los a vegetais crucíferos cozidos restaura efetivamente a atividade enzimática destruída pelo cozimento, aumentando a biodisponibilidade do sulforafano em até 4 vezes, segundo pesquisas do Instituto de Pesquisa Alimentar de Norwich. Esse é o número 2 e é poderoso, mas o que estou prestes a te contar no número 1, o hábito diário mais impactante para a prevenção do câncer depois dos 50 anos, é para onde toda a pesquisa tem silenciosamente apontado e onde a maioria das conversas sobre saúde preventiva nunca chega. Esse é o grande número 1. O número 1 é sono, mas não apenas sono. Especificamente, o que os pesquisadores agora chamam de arquitetura oncológica do sono, significando a qualidade e o horário específicos do sono que ativam o sistema anticâncer mais poderoso do seu corpo. E os dados sobre o que acontece com o risco de câncer quando esse sistema é interrompido são francamente assustadores. Aqui está o mecanismo. Durante o sono profundo de ondas lentas, estágio 3 e estágio 4, seu cérebro ativa o sistema linfático. Esta é uma rede de limpeza de resíduos descoberta recentemente, descrita pela primeira vez por pesquisadores da Universidade de Rochester em 2013, que usa o fluido cerebroespinal para literalmente eliminar proteínas tóxicas e resíduos celulares do cérebro e do sistema nervoso. Pense nisso como um ciclo de lavagem pesada que só funciona à noite, quando a fábrica está fechada. Mas a conexão com o câncer vai muito além da saúde cerebral. Durante essas mesmas fases profundas do sono, seu corpo produz suas maiores concentrações de melatonina, não apenas o hormônio do sono, mas um dos antioxidantes endógenos mais poderosos conhecidos pela ciência. Uma revisão abrangente publicada na revista Cancer Research em 2021 descobriu que a melatonina inibe diretamente a angiogênese tumoral. Isso significa que ela impede os cânceres de criarem novos vasos sanguíneos de que precisam para crescer. Ela também estimula as células natural killer, os soldados da linha de frente do seu sistema imunológico, cuja função específica é identificar e destruir células cancerígenas antes que elas se estabeleçam. E aqui está a estatística devastadora do envelhecimento. A produção de melatonina diminui em até 70% entre os 40 e 70 anos. A maioria das pessoas acima dos 65 produz quantidades quase insignificantes durante o sono. Seu mecanismo interno anticâncer mais poderoso está funcionando em uma fração da capacidade. Um estudo de 2019 da Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer classificou o trabalho noturno que interrompe cronicamente a arquitetura do sono como um provável carcinógeno humano, não um fator de risco, um carcinógeno, a mesma categoria de certos pesticidas e produtos químicos industriais. É assim que a interrupção do sono é séria quando falamos de risco de câncer. Tive uma paciente, Sra. Hong, 71 anos, da cidade de Nha Trang, uma enfermeira aposentada que dormia apenas 5 a 6 horas por noite e acordava frequentemente. O painel imunológico dela mostrou atividade severamente reduzida das células natural killer. Trabalhamos juntas em algo que chamo de protocolo de recalibração do sono,
horário consistente para dormir às 10 horas da noite, escuridão total, temperatura do quarto reduzida para 67 graus Fahrenheit, todas as telas desligadas 90 minutos antes de dormir e uma pequena dose de suco de cereja ácida às 8 horas da noite por seus precursores naturais de melatonina. Dentro de 6 semanas, a duração do sono dela chegou consistentemente a 7 horas e meia. No acompanhamento de 3 meses, a contagem de células natural killer havia aumentado 47%. A equipe oncológica dela ficou impressionada. Ela me disse que não dormia tão bem desde os 40 anos. A pesquisa é clara. Adultos acima dos 60 que dormem consistentemente entre 7 e 8 horas e meia por noite em ambientes adequadamente escuros e frescos têm taxas de mortalidade por câncer até 48% menores do que aqueles que dormem menos de 6 horas, segundo um estudo de coorte de 20 anos da Universidade da Califórnia em San Diego. Isso não é uma variável pequena, esse é o interruptor mestre. Para otimizar seu sono para proteção contra o câncer, faça estas coisas sem negociação. Defina um horário consistente para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Seu ritmo circadiano não tira folga. Deixe o quarto completamente escuro. Mesmo pequenas quantidades de luz reduzem a produção de melatonina. Mantenha o quarto entre 65 graus Fahrenheit e evite comer dentro de 3 horas antes de dormir, porque a digestão compete com o trabalho de reparação celular que seu corpo precisa priorizar durante a noite. Sua dica de sinergia para o sono: combine a otimização do sono com a exposição à luz solar matinal do hábito número 3, porque a luz da manhã estabiliza o ritmo circadiano e aumenta diretamente sua produção noturna de melatonina. Os dois hábitos, trabalhando juntos, criam um ambiente biológico no qual o câncer tem dificuldade para se desenvolver. Aqui está o que quero que você escute enquanto encerramos. Você não é velho demais para prevenção. A ciência não tem limite de idade. Se você tem 55 ou 85 anos, se já teve um susto com câncer ou nunca pensou nisso, seu corpo mantém uma capacidade extraordinária de curar, defender e regenerar quando você oferece a ele o que precisa. Esses 5 hábitos: hidratação matinal, alimentos fermentados diários, caminhada metabólica, vegetais crucíferos ricos em sulforafano e sono restaurador, não são protocolos exóticos. São as condições para as quais sua biologia foi projetada para prosperar. Custam quase nada, não exigem receita médica e toda manhã você recebe uma nova oportunidade para começar. Sua independência, sua qualidade de vida, sua capacidade de estar presente para as pessoas que você ama, isso vale 30 minutos de caminhada, um copo de água e um horário para dormir. Não deixe ninguém te dizer que é tarde demais. A pesquisa diz o contrário e eu também. Agora quero ouvir você. Qual desses 5 hábitos você vai começar primeiro? E qual tem sido sua maior dificuldade para dormir?